Aê, será que começou? Estamos ao vivo então, pessoal? Legal, a gente está começando o primeiro UXpert Talks aqui, que é um programa que eu, Andrei Gurgel, Daniel Furtado, dá um tchauzinho, Daniel. Sem Aê, atrapalhar e o aí. Rodrigo Lem tá ali, ó. A gente resolveu criar esse programa aqui para a gente transmitir ao vivo, sempre falando com alguém que faz parte desse grupo que a gente criou também, o UXperts, no Facebook, né? Então a gente sempre vai transmitir nesse grupo. Aí tá transmitindo já. E hoje a gente traz uma convidada. Sempre a gente vai ter um convidado aqui nesse programa. Sempre esse convidado vai fazer parte também do grupo, uma pessoa que tenha compartilhado algum conteúdo, tenha escrito algum artigo, que participe do nosso grupo, e a gente traz para a gente trocar mais ideias, aprofundar os assuntos. E hoje a gente tem a Anne Freitas, que ela está aqui acompanhando a gente já. Oi, gente! Ela é especialista em produto e design thinker, né, Anne? Se apresenta um pouco, rapidamente. Bom, meu nome é Anne, eu sou especialista de produtos e agora eu trabalho muito com designer thinker. Eu tenho um blog, que é o Prisma, que quem acompanha aí o grupo vê sempre as postagens que eu coloco, né? Eu comecei trabalhando com design gráfico, aí eu migrei para web design, depois UX UI, aí fui especialista de produtos e agora eu trabalho ou com UX UI, especialista de produtos, e eu levo design thinking também e tento facilitar alguns workshops sobre o assunto também, né? Essa é mais ou menos minha trajetória. Legal, né? legal. E onde que você mora? Onde que você está ficando? Onde que você trabalha? Eu trabalho agora, por enquanto, eu estou procurando um trabalho em uma empresa, mas eu trabalho aqui em São Paulo Legal. mesmo, no meu escritório, né? E tudo. E eu estou participando de algumas entrevistas aí, procurando um cargo que seja full-time aí. Legal. Por enquanto, eu estou só com o blog, né? Produzindo conteúdo para blog, produzindo conteúdo para treinamento online também, dando algumas palestras, etc. E é legal você ter falado que você está procurando oportunidade. Você acha que tem espaço para um designer thinker achar uma oportunidade aqui no mercado do Brasil? O que você fala sobre isso? Então, é muito interessante isso, você perguntar isso, porque assim, depois que eu comecei o blog, e aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho, quando eu mando currículo, etc., né? Aí eu mando também o link dos blogs e etc. E aí, às vezes, não vou pensando assim em falar sobre design thinking na maioria das vezes até. Mas aí as pessoas perguntam, mas e o que. Porque algumas vagas pedem design thinking, outras não, né? E as que não pedem, aí as pessoas perguntam, nossa, mas eu olhei seu blog, eu vi o que você escreve, como que você acha que o design thinking se encaixa no seu dia a dia, nos seus projetos? Se você trabalhasse aqui, como que você utilizaria o design thinking, né? E tal. E aí eu acho isso muito interessante, porque assim, as próprias pessoas dão uma abertura, sabe? Para falar sobre isso, né? Elas não ignoram. Isso é muito legal. E aí o que eu sempre falo na maior parte das vezes, que o que eu acho que é principal do design thinking é essa coisa de cocriação, sabe? De você colocar as pessoas e cocriar, né? Em praticamente a maior parte das etapas que são estratégicas, né? Porque o designer não trabalha sozinho, né? Então, eu acho que isso que é o principal e que na maior parte das pessoas a gente acaba fazendo isso nos processos do dia a dia, né? Só que quando você tem uma visão de facilitador de design thinker, você acaba fazendo canvas, você acaba, tipo, conduzindo as pessoas para um certo resultado, objetivo. E aí flui mais facilmente, né, a conversação, esse tipo de coisa. Legal, Anne. Assim, eu sei que você, em algum ponto da sua carreira, decidiu fazer isso, né? Você decidiu Sim.
tanto se aprofundar nessa parte mais estratégica do design, como também a produzir conteúdo, porque você achou que isso ia dar alguma visibilidade, você ia conhecer pessoas novas, né? Fala um pouco dessa sua origem, assim, você começando, me parece, no design gráfico, né? E percebendo que você poderia trilhar esse caminho até chegar o que você está fazendo hoje e para onde você quer ir mais além. Então, na verdade, assim, eu comecei com design gráfico muito nova na adolescência. Eu fiz um técnico de design gráfico, né? E aí eu comecei a procurar trabalhos em gráficas. Só que aí eu vi que o pessoal que trabalhava em gráfica não era muito focado em criação, era aquela coisa rápida de entregar cartão de visita, etc. Fazia de qualquer jeito as coisas? Isso, um pouco assim. Mas eu falei assim, mas vamos lá, vou me arriscar. Aí eu pensei assim, poxa, para eu conseguir um trabalho numa agência, numa empresa, eu preciso fazer faculdade. Aí entrou a época de vestibular, né? Design ainda não era tão conhecido, mais ou menos. Aqui em São Paulo não tem faculdade pública de design, só particular e tal. Mas eu falei assim, vou me arriscar, vou fazer design e tal. E aí no terceiro ano, eu trabalhava como qualquer menina, recepcionista, administrativo. No terceiro ano, eu comecei a procurar estágio e eu tive muita sorte que aí eu fui parar no estágio da Sul América. E aí eu entrei no mundo da internet, numa área que era a internet lá, que era o antigo CRM, que hoje em dia não tem, que era canais digitais, entendeu? Canais dirigidos. E aí eu comecei a me interessar por internet. E aí, Cortou. lá eu comecei... Tá dando para escutar? Que deu uma micro cortada. Cortou um pouco, mas voltou. Pode prosseguir. Voltado para mídia digital. Aí eu fui para uma agência de marketing digital. Quem estiver baixando aí, Senhor dos Anéis, corta, para de fazer download aí, tá atrapalhando o streaming. O pessoal, eles pegam o filme que saiu do cinema ontem, aí eles ficam aí baixando versão bootleg e acabam com a internet no mundo. Porra, gente. Não é assim a vida. Áudio, mas... Pode continuar, vai, Anny. E aí, eu peguei e comecei a estudar User Experience. Todo mundo estava falando muito sobre User Experience. Quando foi isso, mais ou menos, assim? Em que ano que foi isso, mais ou menos? Essa parte do User... 2014. Legal. Mais ou menos. Eu comecei a estudar User Experience. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava na área de inovação do Itaú como User Experience, e aí eu comecei a trocar umas ideias com ela. Aí na própria empresa que eu estava, abriu uma vaga para UX, aí eu Cortou o áudio. Eu fui para outra empresa, só que aí na outra empresa eu trabalhei dentro da área como especialista de produto, mas eu fazia UX também. E aí eu fiquei lá durante uns 3 anos. Só que aí eu comecei a assumir a posição de lead, né? Porque eu fazia um meio de campo entre UX e Hello? Acho que travou. E tá indo. Eu parar numa consultoria. Eu acho que deu... Eu fui consultora de UX, aí eu fazia o... Aí eu peguei e comecei a procurar vaga no mercado de trabalho, aí eu falei assim, puxa, por que não começar a procurar trabalho freelancer, né? Aí quando eu comecei a procurar trabalho freelancer, aí eu peguei e falei assim, mas eu queria um trabalho freelancer diferente. Aí eu comecei... Talvez a Anny possa, por um pouco de tempo, né? Só deixar o áudio, não deixar a imagem, talvez melhore. Então, aí já...
estava com vários inscritos sobre isso. Só que aí eu percebi que quando as pessoas me contratam. Peraí, Ana, eu vou cortar seu vídeo, hein, ó. Eu acho que seria melhor a Anne só ficar com a voz por enquanto. Você consegue matar o seu vídeo? Só pra... Porque Só você tá... Tuc, tuc, tuc. Aí eu falei assim, mas como eu vou fazer o teste de usabilidade se você já tem escolhido as pessoas, né? E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu preciso dar um jeito de começar a evangelizar as pessoas do processo, né? E aí eu peguei e falei assim, poxa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever um post falando que legal. o que... Eu vou fazer uma coisa mais rápida. Aí eu vi que todo mundo escrevia no Medium. Aí eu falei assim, vou escrever no Medium. E foi assim, bombástico o número de views, assim, né? E Acho que... lança. Ops. Anne, você tá aí, Anne? O seu áudio fica cortando. Anne, fecha o seu torrent. Você tem que fechar o seu torrent. Fecha esse Netflix. Não é pra ver Jessica Jones agora. Não é hora. Tá melhor? Deixa eu ver. Fala aí com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu acho que você falou um negócio que é muito legal. A gente vê que tem bastante gente procurando oportunidade no mercado de trabalho. Então tem muita gente que quer trabalhar tanto com design ou com experiência do usuário em várias das sub-rotinas relacionadas a isso. E muita gente, quando está passando por um processo de aprovação, de seleção, ou alguma coisa assim, o Rodrigo fala bastante disso, às vezes as pessoas pedem pra gente o portfólio. Então alguém fala assim, preciso ver o seu portfólio. E tem uma coisa gigante que acontece com quem trabalha principalmente em camadas de estratégia, é que o seu portfólio meio que é segredo. Porque tem muita coisa que a gente faz que tem assinatura de cláusula de confidencialidade. A gente não pode falar de tudo que a gente faz, porque senão a gente paga multas de $500 mil. Para você, esse negócio não é? Porque é tenso isso. Mas para você, esse negócio de você criar um conteúdo e você, então, usa o seu conteúdo como sendo o seu portfólio também. Então, ele te ajuda a conseguir disputar uma vaga através dos seus artigos, né? Isso te ajudou, então? Ajudou bastante, mas geralmente o que as pessoas fazem também, eu monto apresentações de estratégias, mas sem citar os clientes e sem citar números. Só citando o processo e quanto aumentou, quanto diminuiu. E alguns clientes também pedem para eu resolver algum problema. E aí eles me dão um problema e eles pedem para eu fazer uma apresentação de como eu agiria se eu tivesse que resolver esse problema. Sim. Né? Então são as maneiras que geralmente as pessoas pegam para poder avaliar essa parte de estratégia, assim, né? Sim, são as sim. maneiras que eles fazem. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu conversei lá com o Fabrício Teixeira, a gente até comentou sobre isso, como começar, né? Assim, eu acho que isso é uma dica que vale para todo mundo que está assistindo, assim, que está acompanhando e está começando. Eu acho que você começar a produzir conteúdo leva você a estudar, primeiro passo, né? Exatamente. Então, foi muito isso, porque eu comecei a estudar e eu falei assim, gente, eu preciso dar um jeito de colocar isso de uma maneira que depois eu mesma leia, sabe? E fique claro o que eu estudei, o que me levou, como eu aplico isso, como as pessoas também veem isso, porque o que eu escrevo também são coisas que eu vou em meetups e as pessoas falam também, né? E eu converso, eu leio artigos de outras pessoas também, vejo apresentações de outras pessoas, né? Então é uma maneira de você catalogar, né, conhecimento também. Isso é muito legal.
É assim, e você começa a produzir uma espécie de portfólio, sabe? Porque quando você vai conversar com alguém, você tem alguma bagagem já para conversar. De repente você já criou alguma coisa em termos assim de exercício, talvez, sabe, para mostrar. Isso é muito importante. Eu acho que Sim, isso isso aconteceu na última entrevista. O rapaz me perguntou: mas no seu dia a dia de trabalho, como é que você Uhum. usa o design thinking para facilitar entre as pessoas? E eu tinha acabado de escrever um texto falando sobre isso, né? E aí eu falei para ele, olha, eu expliquei direitinho, mas aí eu falei, ó, aproveitei a deixa, olha, eu tenho um texto falando sobre isso. Se você quiser, eu te mando depois para você dar uma lida e tal. Mas assim, as pessoas quando me entrevistam assim, ou quando elas vêm conversar comigo, elas acham muito legal isso do blog. Isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Vocês que têm canais sabem, né? É porque Muito. coloca você numa posição de quem está preocupada com o mercado, né? Tipo, você É, não guarda só para você o conteúdo. Eles sabem que a partir do momento que você vai estar dentro de uma empresa, você pode contribuir para a empresa porque você quer replicar, né? Quer evangelizar. Isso é muito sim, legal. sim, sim. Anne, Sim, Eu sim. quero colocar agora, eu quero colocar pólvora e lançar fogo na nossa conversa e ver o negócio Nossa. pegar. É agora, taca fogo. Principalmente porque a gente tem a oportunidade de falar com uma pessoa que trabalha com design thinking. Anne, Uhum. você não acha que design thinking deu? Tá coisa assim, tipo, agora virou post-it na parede, virou moda, estão vendendo design thinking de tudo quanto é jeito. Me defenda, me convença que design thinking ainda é uma coisa que a gente tem Então, esperança. justamente eu comecei a escrever por isso, na verdade. Porque, assim, não é tão assim, por incrível que pareça, né? Muitas empresas, elas usam o post-it, elas usam o Canvas, mas elas não usam o design thinking, entendeu? Elas usam Scrum, elas usam o design sprint, né? Não design thinking mesmo. Design thinking, por exemplo, eu escrevi um texto semana retrasada, acho, falando sobre persona. Então, quando você vai falar assim, aí, tipo, é uma metodologia de trabalho. Então, você tem um objetivo de ter uma entrega. E aí, os post-its, ele vem de ideias das pessoas, entendeu? Não é, tipo, lista de afazeres nem cronograma, né? Então, tem aquela coisa, tá usando post-it, tem Canvas, e o pessoal acha que já tá usando design thinking, mas não, por incrível que pareça, não. E foi Então uma você acha dessas que coisas. banalizou? Você acha que banalizou porque distorceu um pouco o negócio? Isso, distorceu. Muita gente, quando você vai perguntar design thinking, cada pessoa te fala uma coisa, entendeu? Então é meio assim. Aí foi por isso. É tipo isso. Post-it é uma ferramenta de design thinking, mas só usar o post-it não quer dizer que você está fazendo design thinking. Não, é claro, Né? exato. Então, Essa, quando você essa entra nas ferramenta. empresas, às vezes você olha assim aquela parede de post-it, depende, às vezes não é necessariamente que a pessoa está usando design thinking. Então você tem, Não, Às é vezes claro, é claro. você é tem só lembrete esperança, mesmo. você tem Às vezes é esperança só... que design thinking é uma coisa útil. sim, eu acho muito útil. Acho muito útil. Acho que E é uma quando maneira que é até de útil? documentar rapidamente. Eu acho útil para documentação também, porque imagina, às vezes a gente está numa reunião, cada um ficou de fazer uma coisa e etc. E aí cada aí geralmente sempre tem aquela pessoa que fica registrando, não. Cada um pega, faz um post-it, coloca lá, e aí cada um sabe o que tem que fazer, e aí na hora a gente já prioriza, entendeu? Já tira o que não precisa, e aí aquilo fica É mais servindo prático, de né? guia. É muito prático, né? E desburocratiza o processo, né? Então, né? É Gente, isso. o post-it, ele é digamos assim, um instrumento dentro da Uhum. ferramenta do Design Thinking para poder materializar a ideia das pessoas que estão participando. Ou a ideia, ou
de repente, alguma coisa que ela precise registrar publicamente entre o grupo todo. É só para que isso não desapareça. Mas é claro, às vezes as pessoas fazem assim, não, design thinking é post-it. Não tem nada a ver, assim, você pode usar qualquer suporte que você externalize, materialize sua ideia, sabe? É isso, né, Anne? Você só tá, Sim, poxa, eu vou mas escrever o post aqui para que seja é que o público post-it, assim, por exemplo, quando eu comecei a facilitar o workshop, eu falo para as pessoas, não, e o que agora a gente vai cada um dar a sua ideia. E aí o post-it junta, aí levanta, gente, gruda, conversa, escreve, Gente, o né? Lênis desmaiou. O Lemes se desmaiou. Lemes, você tá bem, Lemes? Gruda, gruda, escreve, lê, sabe? Tipo, dá aquele caráter mais, vamos dizer, dinâmico e tira aquela coisa séria das pessoas, sabe? Porque elas ficam meio assim de levantar, de grudar o post-it lá, assim. O legal, eu acho que do... O que eu acho legal é que o design thinking, ele nada mais é do que uma ferramenta estruturada a partir dos princípios do design. Por exemplo, eu sou defensor, sim, porque eu acho que quando a gente fala design thinking, a gente está falando de design. Veja bem, o design thinking nada mais é do que uma ferramenta que, digamos assim, organiza etapas para que você... vou até mostrar uma coisa para vocês. Libera aí, quero ver. Onde que tá a câmera dela? Foi eu que matei ou foi lá? Não, tá tudo bem. A gente Dá já pra viu que o usar a Lênis... câmera aqui de novo? Acho que foi ela. Foi ela, né? Não, eu esqueci que a câmera fica no laptop. Aí eu resolvi ligar o laptop. Acontece programa ao vivo. Assim, ó, eu faço para várias coisas, ó. Tá vendo? Aê. Utilizo aqui no meu dia a dia. Quer ver, ó? Eu uso até para fazer sites. Olha, dá uma olhada. Não ficou grande. Legal. Então é bem útil, sim. Mas, Anne, deixa eu perguntar um negócio para você, tá? Muita gente fala sobre empatia e tal, mas às vezes essas pessoas elas não vão lá, por exemplo, conhecer, apenas fica de longe, né? Você acha que isso funciona ou você acha que você tem que se colocar mesmo no lugar da pessoa e como é que você vê isso, assim? Como é que você faz esse Olha, tem dois momentos de empatia, eu acho. O primeiro é quando você é o facilitador, né? Que aí você tem que saber extrair o melhor de cada pessoa. Por exemplo, você trabalha freelancer, um é lead, outro é marketing e tal. E aí a empatia entra mais para você ver o perfil das pessoas e o que elas podem te extrair de bom e puxar o assunto delas. O outro momento é você fazer, por exemplo, na construção de persona, que é do usuário. É você fazer essas outras pessoas entrarem no momento do usuário, entenderem a jornada dele. Olha, esse usuário é uma dona de casa que ela acorda, ela faz o café da manhã para os filhos. E aí, vocês acham que depois disso ela vai fazer o quê? Ela vai ir no mercado, ela vai ficar em casa, ela vai lavar a louça. Mas Anne, deixa eu te perguntar um negócio com relação a isso. Mas você não acha que em vários, não estou dizendo que sempre, mas em alguns casos, você tem essa discussão e essa discussão só está acontecendo entre um monte de executivo de gravata dentro de uma sala, não distorce o que uma dona de casa, na verdade, está fazendo a hora que ela acorda? Tipo, que quem pode dizer se uma dona de casa, quando acorda, dá leite para os filhos ou não, é uma dona de casa e não um sujeito inventando isso? Mas é porque, assim, depende. Quando você está num nível mais executivo, aí as discussões são outras, né?
Aí são, por exemplo... Se a gente vende por R$ 1.000 ou por R$ 1.500. Produtos, são outras discussões de nível mais estratégico. Essa que eu citei para você seria mais para as pessoas para um conjunto tipo de lead design mesmo, né? Que é vamos dizer que é para um squad, né? Onde trabalha o product owner, o designer, o gerente de produto, o front-end, essas coisas. Então, depende muito quais são as pessoas, né? E qual que é o objetivo para você levar o design thinking, né? E existem ferramentas que você pode anexar ao seu processo. Por exemplo, a análise contextual. A análise contextual é uma abordagem de pesquisa que você entrevista a pessoa no ambiente que ela está habituada, né? E ela vai reagir da forma mais natural. Então, existem formas... Na construção da persona também, assim, a gente fala, quando a gente está construindo, é uma proto-persona. Aí você vai fazer uma entrevista com as personas para poder validar que se realmente ela tem aquele dia a dia, ela tem aquela preocupação ou não. Mas tem várias, tem business canvas, tem mapa de empatia. E aí eu, como designer thinker, eu também faço várias. Por exemplo, pro meu blog, eu fiz essa aqui, né? Que é o meu canvas. Aliás, depois a gente tem que pegar o link para colocar para o pessoal ver esses artigos, para quem não viu, né? Porque tem bastante gente que não viu. Então, assim, como designer o Zoom reclamando você aqui, também pensa em maneiras de estruturar essas ferramentas para você colocar os post-its e agrupar as ideias, entendeu? Uhul! Parecendo propaganda do Zoom. Não, para falar que daqui a 10 minutos acaba esse negócio. Legal. Vamos contar pro pessoal que esse programa vai durar 40 minutos. Eu sou muito cético. Eu sou cético. Eu sou defensor, eu tô com a Anne. Eu sou cético, eu não sei. Mas acho que a gente pode conversar mais coisas para marcar mais papos. É legal a gente também deixar claro para o pessoal que está assistindo que a seleção e a escolha da Anne para estar aqui com a gente abrindo esse programa foi porque ela é muito ativa no UX Experts. Isso. E isso chamou a nossa atenção, que a gente falou, cara, olha que só. Legal. Ela sempre coloca artigo, né? Ela tá trazendo conteúdo muito legal, interessante, de autoria dela ou não. Eu tento postar toda semana. Isso é muito legal, porque daí, vamos conhecer a pessoa, a gente fica conversando. Você nem conhecia a gente, né, Anne? Não. E aí agora eu passei a acompanhar vocês também, né? Isso é muito legal. E aí, assim, nosso tempo vai se esgotar daqui a pouquinho. Aí a galera tá mandando um monte de pergunta lá no Facebook. Eu anotei algumas. Não vou falar. Legal. Tá bom. Senão não vai dar tempo. E eu não anotei os nomes das pessoas, porque tem alguns haters também, sabe? Haters! Olha, mas a gente... Vamos Adorei isso, viu? Então, vamos começar com a primeira pergunta, que mandaram assim, ó, Anne. Você acha que vale a pena especializar... Nossa, o que aconteceu? Aqui foi o meu gato que caiu o negócio. Olha lá, pergunta então. Você acha que vale a pena se especializar, graduar numa área que é tão nova e está se atualizando de hora em hora? Eu acho que a pessoa quis se referir ao Design Thinking. Então, com você a palavra. Então, eu acho que não tem graduação em Design Thinking. Tem cursos de Design Thinking, mas assim, eles não são focados em Design Thinking. Eles são focados, por exemplo, assim, como melhorar a experiência do consumidor utilizando Design Thinking. Como melhorar o seu produto, fazer product design usando Design Thinking. Eu acho que vale muito a pena, entendeu? Porque a vantagem do Design Thinking é essa parte que é anterior, que é estratégica, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. Agora, graduação em Design Thinking não tem, não. Olha, isso se relaciona com uma das perguntas que mandaram aqui. Um dos haters mandou assim. Haters! Na sua opinião, UX é diferente de Design Thinking? Olha, Aí, que pergunta malandra. Assim, não. O UX usa uma das ferramentas do Design Thinking, que é o Double Diamond, né?
Mas o design thinking ele pode ser utilizado em qualquer área. E o UX usa design thinking. Entendeu? Legal. Outra pergunta. Galera, não vou fazer todas, porque senão não vai dar tempo. Mas depois as perguntas vão ficar abertas aí, o vídeo vai ficar aí. Aberta, ó. Tá. A Anne responde depois algumas. Essa é de uma pessoa com ódio no coração. Ele fala Eita! Você compartilha da opinião que design thinking é muito mais filosofia e religião? Eu não filosofia e religião, mas um pensamento, um tipo de pensamento do designer, eu acho. O jeito como a gente estrutura o pensamento, vamos dizer assim. Eu uso a palavra mindset. É isso mesmo. Olha, uma voltada para vagas, bem interessante. Como vocês enxergam, daí pode todo mundo aqui, vamos falar. Eu não vou falar nada. Como vocês enxergam aquelas vagas de design que pedem especialização em design thinking? Vocês são radicais quanto a isso ou entendem que o design já dá conta disso? Eu nunca vi nenhuma que pede especialização em design thinking, para falar a verdade, viu? Eu vejo assim que as pessoas pedem assim, conhecimentos em design thinking. Ninguém pede especialização, não. Geralmente, quando você faz especialização, as pessoas querem facilitar workshops, etc. Entendeu? Eu nunca vi ninguém falar assim, enfatizar, sabe? Tem que ter muita experiência em design thinking. Eu acho que ele quer dizer que não é pro cara só ficar no Corel, né? Peraí, eu acho que tem a escola de design thinking. O Pipo tem uma escola de design thinking. Tem Deixa a eu escola. complementar aqui uma... Andrei, complementa, Andrei. Assim, eu acho que a pergunta anterior foi bem interessante para a gente explicar o design thinking nada mais é do que uma ferramenta. E como ferramenta, ela pode ou não, mas ela pode potencializar a experiência do usuário a partir do momento que você está conhecendo melhor aquele público, que você está entendendo as necessidades e você vai criar coisas mais adequadas. Eu acho que ele pode contribuir com o UX nesse sentido, assim, sabe? Agora, você precisa encarar o design thinking com alguma profundidade, porque senão você vai ficar só... como a gente estava falando anteriormente, né? Colando post-its sem entender que aquilo é um processo que você precisa entender o usuário e você precisa ter ideias a partir dos contextos de uso que eles têm. Eu acho que é isso. Gente. Não dá para fazer a versão só miojo, né? Mais uma pergunta. Não dá, não dá. Mais uma pergunta. Vamos lá. Essa é do Greg. Greg! Nessas dinâmicas de design thinking, você envolve o time de desenvolvimento? Se sim, como você costuma encaixar o DT nas sprints, já que o time está focado nas entregas de desenvolvimento? Essa é bem complexa. Geralmente, essa é complexa. Eu já tive vários problemas, inclusive, com isso e tudo. O que eu tento fazer fazer o DT de acordo antes, na verdade, da sprint. Entendeu? Então, o DT, ele faz parte de uma etapa anterior da sprint, né? E aí eu vou e participo da sprint com as pessoas, mas para poder fazer o planejamento técnico das features que vão entrar naquela sprint, entendeu? Então, assim, o DT tem uma parte antes, que é do planejamento, que é da experiência do usuário. E aí depois, quando é no time de desenvolvimento, como você vai implementar essa experiência do usuário, entendeu? Exato. Eu acho muito importante ter a participação do pessoal de desenvolvimento em qualquer etapa de criação, porque corre-se o risco da gente estar criando uma coisa que é inviável tecnicamente, sabe? É isso mesmo. Então, quanto mais pessoas participando, inclusive o pessoal de desenvolvimento, eu adoro criar com o desenvolvimento, sabe? Tem outra coisa, às vezes a gente acha que é uma coisa muito rápida e simples, e aí você vai falar com o cara de desenvolvimento, e ele fala assim, Não, e às vezes vai demorar um super tempo. O banco de dados vai travar, sabe? Qualquer coisa técnica é importante. Última pergunta. E essa eu acho que é do Eurípides de novo. Ele entrou só para destruir.
Pipo, para com isso. Eu não sei se é ele, quem que mandou essa pergunta. Vou escrever assim: design sprint não é design thinking colocado em caixinhas? Não, porque assim, o design sprint, ele é que nem eu falei, ele é focado em entregas e cronograma, né? Então, assim, cada um vai entregar aquela coisa naquela semana, né? O design thinking não, ele é para construir alguma coisa. Então, assim, cada um dá o seu conhecimento daquilo para poder agregar na construção de outra coisa, né? Não sei se ficou muito gato isso. No design sprint você coloca assim, fulano vai fazer tal coisa até sexta. Fulano vai fazer outra coisa até sexta. No design thinking, não. Aí a gente vai fazer assim, todos vão trabalhar numa parte do projeto, mas aí você vai discutir. O que a gente pode pôr, o que a gente não pode, por que a gente vai colocar isso, por que não vamos colocar. É mais de time do que individual. São abordagens muito parecidas, assim, é apenas uma forma porque de é em grupo, sim. em grupo. Se dá em grupo e se dá entre pessoas discutindo, né? E cada um tem um papel. Então é bem parecido. O que o Google fez ao criar o Design Sprint nada mais foi do que não vou dizer evoluir, mas adaptar o pensamento do design para ser mais ágil por qualquer motivo. Eles acham que isso tem que ser assim, mas não necessariamente você precisa fazer em 5 dias. Eles apenas delimitaram um tempo de uma semana no caso deles, porque foi interessante para eles dizer que era uma semana, mas você pode fazer sprints de 6 semanas, de 10 semanas, da forma que você achar mais interessante, mas é a mesma coisa, assim, se apropriar dos contextos, se apropriar dos usuários, criar a partir dessa bagagem que você adquire. Então, as coisas sempre caem naquele alicerce que é o próprio design, que o design é baseado nisso também, né? A disciplina do design é você entender as pessoas e construir coisas para elas. Sim, é verdade. Até essa discussão em grupo, né? Olha, exato. A Anne enfrentou todas as perguntas de 30 falas, mais um monte de Andrei, tá com a muito palavra, bom. Andrei. Como assim? Já tá acabando? O que já acabou, já deu o tempo, Andrei. Eu acho que já. Será que já cortou e a gente não sabe? Não cortou ainda, porque apareceu aqui, tipo, falando que eles iam dar uma colher de chá pra nós aqui. Mas assim, cada um de nós vai agradecer, mas muito obrigado por você ter aceito. Muito legal. Foi um prazer, eu adorei, viu? Vou assistir todos que vocês querem também. Inclusive isso mesmo, a gente tem que ficar de olho em várias pessoas aí que ficam escrevendo coisa, pessoa que às vezes escreve alguma coisa sacaneando os outros, fica botando lenha na fogueira, porque ficar botando lenha na fogueira é o próximo que vai sentar aí junto com a gente. É voador isso aqui. A gente está explorando esse formato ainda, né? Essa foi a nossa primeira sugestão, mas isso aqui é uma coisa que está viva, evoluindo. A gente pretende criar quadros para poder incluir outras pessoas. E também, assim, enfim, é tudo muito aberto. Se as pessoas quiserem mandar sugestões, inclusive, para os próximos programas, em sugestões de temas, sugestões de pessoas. Eu quero participar porque eu quero falar sobre tal coisa. Eu acho isso super legal. Exatamente. E, acho que parabéns pela sua iniciativa, porque você... muito obrigada. Você teve coragem para sair de uma área e começar a se apropriar de outra e meter uma cara para produzir conteúdo, que eu acho isso muito legal, porque isso que a gente está fazendo aqui é consequência disso também. A gente não está querendo dizer o que é certo e o que é errado. A gente traz as discussões aqui para uma mesa aberta, onde as pessoas podem dizer o que elas pensam, e eu acho que todo mundo vai melhorando assim, sabe? Isso é muito importante. Também acho, viu? Eu também acho, viu? Eu adorei, achei a iniciativa ótima, e eu acho isso muito importante, assim, sabe? Tanto quanto escrever. Continua. Pode deixar. Pode deixar. Assim, sensacional os seus conteúdos, muito legal. E a gente está torcida para você conseguir também uma vaga. Se vocês aí souberem de uma oportunidade de design... Isso. Exatamente, compartilha aí. Vou divulgar quando eu conseguir. Divulga. Vou falar para vocês. Por favor, tá bom? Então, super obrigado mesmo. E agora, André?
Agora a gente tá com tempo, né? O Zoom deu uma colher de chá pra gente. Agora é só falar tchau e acabar. É, Eu não sei quanto tempo é o negócio, não. Então, legal, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau. A todo mundo que assistiu. Vocês são fofos, viu? Adorei. Você também. Depois a gente quer ver esse seu gato aí que tá pulando, destruindo coisa. Legal, Galera, gente. valeu, obrigadão por terem assistido. Acompanhem sempre aqui no Experts, que a gente sempre vai estar lançando aí, chamando gente para fazer esse jogo aqui, esse Roda Viva, essas entrevistas. Versão caseira. Um grande abraço para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau.